Então, a obra se chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse material ele foi sistematizado por meio de mapas mentais, fui eu que fiz a sistematização. É um livrinho de capa verde. Todas as escolas públicas têm na chamada biblioteca do professor, pelo menos receberam, né? É o que consta. O livro ele tem múltiplos autores e se divide em 10 partes. Então, eu coloquei aqui, a divisão da obra é a seguinte, eu coloquei aqui cada um dos capítulos, que na verdade não são bem capítulos, são estudos distintos, mas da mesma forma complementares, pautados pela pesquisa desenvolvida por cada um dos autores, os quais têm como cerne a tecnologia educacional como elemento fundamental de suas pesquisas. Então, quando se fala de ensino híbrido, a educação híbrida, ela não é algo tão novo, não é algo tão recente, já está aí há algumas décadas, porém, entrou em voga com o advento da pandemia, afinal de contas, né, foi necessário que fizéssemos as adaptações aos contextos que eram essenciais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, a obra ela está estruturada em 10 partes distintas. Por quê? Porque cada uma tem um foco e complementares, porque trazem a discussão do ensino híbrido para o contexto educacional a partir de múltiplos olhares. O capítulo inicial tem como título Educação Híbrida, um conceito-chave para a educação. Na primeira parte, é apresentado o conceito de educação híbrida e como a educação híbrida se insere como chave para a educação do século XXI. No segundo momento, ou parte 2, é apresentado um histórico do processo de experimentação, especificamente por meio do grupo de experimentação em ensino híbrido, no qual foi desenvolvida uma pesquisa-ação para que cada um e para que o grupo trouxesse algumas premissas acerca da tecnologia e de sua inserção no contexto educacional. Na terceira parte é feita a otimização do espaço escolar por meio do modelo de ensino híbrido, a partir da qual se discute o protagonismo do educando, as ações que envolvem os modelos de ensino híbrido. Guardem, por favor, esse plural, nós não temos um único modelo, por isso algumas pessoas não conseguiram ir tão bem, né, lá no simulado. Por quê? Porque nós não temos um, nós temos mais de um, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. O professor no ensino híbrido, a parceria e o apoio do tudo, é a parte 4, ou o quarto momento de reflexão da obra. O número 5, espaços de aprendizagem, sugestões de organização do espaço e depoimentos de sua ação em sala de aula. Sexta parte, a avaliação e a tecnologia. As avaliações podem ser repensadas de forma mais ágil, fornecer dados para que o professor, a partir dessa análise, organize suas ações. Na parte número 7, ou no sétimo momento, tem o título de Tecnologias Digitais, e traz uma apresentação dos recursos de personalização do ensino, e, entre outras propostas, são discutidas algumas plataformas adaptativas. A oitava parte tem como título Inovação na Sala de Aula, que traz a tecnologia como um projeto de escola, e não da escola, de escola, refletindo sobre a importância de um projeto político-pedagógico que contemple as tecnologias digitais a partir da imersão, da inserção e da equalização dos saberes. No momento da obra, traz
a discussão acerca da cultura escolar na época digital, no contexto digital, discutindo as diferenças entre os modelos sustentados e os disruptivos de implementação de tecnologias digitais nas instituições de ensino e a relevância de uma reflexão conjunta dos atores envolvidos no processo para a ressignificação de uma cultura. E, no finalzinho, que é o 10º capítulo, 10ª parte da obra, tem o planejamento e a mudança, análise de planos de aula e os elementos constitutivos que envolvem o ensino híbrido e sua relação, né, com a personalização do ensino. A priori, ensino híbrido, né, tal qual nós vimos aqui, a obra, ela tem 10 capítulos, porque não são bem capítulos, são estudos complementares, então são 10 partes, que discorrem sobre o processo de ensino-aprendizagem a partir de experiências práticas que integram as tecnologias digitais. A proposta de ensino híbrido, híbrido significa mais de uma coisa, tá? A proposta de ensino híbrido, ela vai ser enriquecida aqui por meio de exemplos práticos e modelos práticos que são utilizáveis em sala de aula. O que acontece? De uma forma geral, quando se trata de educação, a educação, ela tem que partir do princípio que nós somos seres humanos diferentes, aprendemos de maneiras diferentes, em contextos diferentes. Sendo assim, a educação ela não é a mesma para todo mundo. Ela parte de uma premissa, porém, a autonomia do aluno, a organização, a sua forma de receber, interagir, participar, compreende um processo de construção reflexiva do conhecimento. Além disso, o ensino híbrido, ele estimula a autonomia do educando. Por quê? Porque faz com que o aluno ele seja partícipe e não necessariamente um receptor do conhecimento. A organização dos espaços, ela se pauta especificamente pelas tecnologias digitais. Assim, uma inquietação que normalmente se tem quando se trata de ensino híbrido é como avaliar o aluno, já que o aluno não está necessariamente sob os olhos do professor, né? Será que aquele aluno vai colar? Será que ele vai procurar resposta em algum lugar? Também temos como eixo fundamental o desenvolvimento da gestão para que haja uma mudança na cultura escolar. O foco seria na possibilidade de experimentação de novas formas de atuação. Consequentemente, aluno e professor são fundamentais no conceito de ensino híbrido. Mas e aí? Na prática, como é que funciona? Bom, na educação que ela permeou a nossa formação, que nós somos frutos da educação do século XX, né? Nós temos a escola como espaço locus de conhecimento. Né? Então, a escola é o único espaço / locus de conhecimento. O ato de sair, de se deslocar, a ampliação do espaço físico era considerada, né, o ápice da inovação quando se tratava da prática em sala de aula até o século XX. No entanto, no ensino híbrido, a sala de aula ela não é um espaço, ela não é necessariamente uma estrutura física, ela é algo que se amplia a partir da mistura com outros espaços físicos, digitais, virtuais, de forma que haja a colaboração, a proatividade e a personalização de uma visão empreendedora e pautada pela construção do conhecimento. De uma maneira geral, o ensino híbrido, ele pressupõe expectativas de aprendizagem dos estudantes. Então, pauta-se pela ideia de que o aluno ele vai ficar mais engajado,
ele vai ter mais acesso à tecnologia, vai usar abordagens inovadoras. Nesse sentido, na estrutura híbrida, há um novo olhar. A sala de aula não é um espaço, a sala de aula é uma combinação de metodologia, tecnologia e imersão em algo que vai produzir conhecimento. Bom, para a realização das atividades híbridas, é necessário que haja uma organização, o planejamento da aula contendo procedimentos e processos de informação. E se nós formos dar uma olhadinha na BNCC, né, isso aqui, entre aspas, é um pitaco meu. Bom, a BNCC tem como premissa a mobilização de práticas da cultura digital. Está lá desde o princípio da BNCC, o alinhamento das linguagens digitais. Então, o que é isso? Como é que funciona? Não dá mais para poder pensar em um ensino estanque e apartado do advento tecnológico. Só que, para que isso aconteça, é necessário que a tecnologia seja vista como um mundo compreensível, né, cujos sentidos eles se pautem pelos processos de compreensão e produção, de maneira a aprender e refletir sobre o mundo, consoante a realização de diversos projetos autorais. E a inovação disruptiva rompe com os métodos tradicionais, apresentando novos modelos educacionais, com a proposição dos espaços online para a aprendizagem. O que é isso e como é que funciona? Bem, no ensino híbrido, nós tivemos uma experiência durante a pandemia, que necessariamente não era híbrida. Nós tínhamos, na verdade, um paliativo, né, uma adaptação, que foi o que foi possível, sendo bem redundante, né, era possível, era o que tinha para hoje, ou seja, não era possível a aproximação. Então, a tecnologia, ela passou a ser uma forma de aproximar o eixo professor-aluno, de forma que se produzisse aprendizagem, porém, naquele momento, nós pautamos por vários modelos, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Então, era híbrido, porém não era tão híbrido assim, já que a presença, ela se dava em algumas redes por meio de plantão de dúvidas, outras por meio de interação síncrona via Classroom, e assim por diante. Bom, no ensino híbrido, ele é híbrido porque as duas coisas são essenciais, tá? Ele é complementar. Não há necessariamente uma opção. Ó, o ensino é híbrido, mas eu vou trabalhar só online com o meu aluno. Se eu fizer isso, eu não estou fazendo uso do hibridismo. Porém, em sala de aula, muitas vezes, nós achamos que não estamos utilizando o conceito de educação híbrida e nós estamos utilizando sim. Por quê? Porque nós temos algumas metodologias que são citadas pelos autores e que fazem parte da nossa prática, inclusive por conta do currículo que está em voga e que tem 4 eixos essenciais quando se trata de uso de tecnologias em sala de aula. Os 4 eixos que foram colocados aqui foram extraídos do material, e os 4 que estão aqui, eles, via de regra, são confundidos na hora de se discorrer sobre os conceitos, tá? Bom, a rotação por estação, ela não é necessariamente o que nos foi passado em algumas formações, tá? Em que, por isso daí, inclusive, eu participei de algumas reuniões que foram dessa maneira, né? Em que, por exemplo, o professor, o grupo, o aluno, ele ia trocando de sala. Isso não é rotação por estação, isso é rotação individual. Na rotação por estação, o que nós temos? Nós temos o mesmo objeto do conhecimento. Esse objeto do conhecimento,
ele é apresentado em estações que podem ser agrupamentos em uma mesa, cantinhos, seja lá como for. Pelo menos um tem que fazer uso da tecnologia, tá? E todo o grupo participa das variadas estações. Tem a noção de deslocamento, mas dentro de um espaço físico. Porque a rotação individual, você tem a opção de não participar de tudo. A rotação por estações, você vai participar de todas as estações. Em grupo, cada grupo, ele vai eleger a estação que quer naquele momento, né? E todo mundo vai ver tudo em algum momento. Na rotação individual, não necessariamente. Os temas são diferentes, não se tem necessariamente o mesmo objeto do conhecimento e nem todo mundo participa de tudo. O roteiro ele é individual, ou seja, aquilo me chama mais atenção. Vamos supor, tem um jogo ali, ou até aquele jogo. Tem ali uma construção por meio de quebra-cabeça literário. Eu vou naquele. Não gostei dos outros, eu não sou não sou obrigada a participar. Então, a grande diferença entre a rotação por estação e a rotação individual, primeiro, a rotação por estação, ela acontece dentro do mesmo espaço físico, ela tem o mesmo objeto do conhecimento, a divisão é por grupos, e todo mundo, ao final do percurso, vai ter o mesmo contato com todas as estações e cada um vai construir o seu conhecimento. Na rotação individual, cada um participa do que quer, com a modalidade que tiver maior afinidade ou que me chamar mais atenção, né? Pode ser, por exemplo, individual, eu não quero trabalhar em grupo, eu quero fazer sozinha a minha estação, eu quero, por exemplo, pesquisar tal e tal tema, dentro do conceito que me foi proposto. Ok. Mas só 2 me chamaram a atenção. Ok. Tá? Essa é a grande diferença entre ambos. Deu para entender a diferença? Aí é diferente também do laboratório rotacional. O que é o laboratório rotacional? É quando sai, é quando tem um deslocamento. Vamos supor que eu fosse professora de ciências e eu fosse trabalhar com o conceito de célula. Aí, na minha sala, eu propus o seguinte, um joguinho, uma ilha tem um determinado joguinho sobre célula por meio dos tablets. O outro tem um quebra-cabeça sobre célula, né, de forma tática. O outro, alguns textos, né, para poder os alunos entenderem o que seria uma célula. No outro, uma história em quadrinhos. E no laboratório, algumas células para que os alunos pesquisassem por meio de elementos digitais ou fizessem pesquisas online. Então, o que é o laboratório rotacional? É quando eu saio do lugar comum, que é a sala de aula, e eu proponho outros espaços de aprendizagem informatizados. Então, uso de um microscópio, por exemplo, digital, para que fosse feita a análise da célula, ou então a proposição de uma visita à sala de informática ou à sala maker ou algo do tipo, para que o aluno, de forma independente, né, interdependente, na verdade, né, ele possa complementar os estudos dele, né, ele pode passar por várias modalidades de linguagem, então, um laboratório sistematizado de ciências, sala maker, sala de informática. Então, o laboratório rotacional é quando a gente sai da sala de aula e usa o laboratório tecnológico, seja ele virtual, presencial ou não, para que o aluno busque um ensino online. E a sala de aula invertida, ela não é aquela em que, por exemplo, eu jogo o tema e o aluno se vira. Olha, você vai especificamente pesquisar sobre estética de vanguarda em pintura, por exemplo. E o aluno vai lá e pesquisa o que ele quer do jeito que ele quer.
Na sala de aula invertida, são propostas linguagens diferentes, são sugeridas mídias diferentes, linguagens diferentes, que os alunos podem explorar ou não, ou até mesmo complementar, para que a partir desse conhecimento prévio, o aluno leve para a sala de aula e, sob a supervisão do professor, aplique essas competências e essas habilidades na construção do conhecimento. Aí, olha só, lembra que eu pedi para vocês guardarem o plural no comecinho? Por que eu pedi para poder guardar o plural? Deixa eu pegar aqui. Eu pedi para poder guardar o plural, por quê? Porque quando se trata de ensino híbrido, nós temos 3 modalidades, tá? Eu coloquei aqui para todo mundo dar uma olhadinha, destaquei em amarelo, nós temos 3 modalidades. Uma é melhor que a outra? Não, são modelos, né? Adaptáveis ou não às diferentes realidades. O que é a modalidade flex? Na modalidade flex, né, o online é o principal. Vocês viram que eu já deixei aqui destacadinho, né? Então, olha só, na modalidade flex, o online é o principal. Muito parecido com quem, por exemplo, faz graduação ou pós-graduação EAD. O online é o principal, só vai ao polo para poder tirar uma outra dúvida e para poder fazer prova. Essa modalidade, ela é flex, ela se adapta à necessidade do estudante. Então, o maior exemplo e o melhor exemplo que eu tenho para poder dar é a modalidade de educação online, que muitas vezes acaba sendo uma boa oportunidade para que tenhamos, né, uma formação um pouquinho mais ampla. Então, nos cursos de graduação ou especialização EAD, o que acaba acontecendo? Eu me dou bem só com a videoaula e com as explicações dos professores, ok. Eu não me dou tão bem, eu preciso de um apoio presencial, ou polo, ok. Então, a modalidade flex, ela tem como eixo fundamental o online, tá? Mas o que acontece, ó, apesar de o ensino online ser o principal, tá? As atividades, elas também podem ser feitas offline. Tem um roteirinho que ele é adaptado individualmente por meio dos diferentes componentes curriculares. Então, vamos lá. Para quem fez segunda graduação em pedagogia, por exemplo, tem lá uma grade que ela vai ao encontro da formação do profissional que está ali participando. Alguns eliminam muitas disciplinas, outros eliminam poucas disciplinas, outros eliminam quase tudo. Então, olha só, já tem um modelo que ele é personalizado, ou seja, ele tem uma adaptação individual ao perfil daquele aluno que está participando da modalidade de ensino. O que acontece? Não sei se vocês já perceberam que tem lá um roteiro, né? Semana 1, de tal a tal, tem vídeo aula número 1, chat, não é chat, fórum de debates, atividade preliminar e atividade avaliativa, por exemplo. Esse roteiro, ele pode ser seguido à risca, porque tem uma sugestão de um conjunto de dias por parte da universidade, para que o aluno adapte a sua realidade, porém, alguns conseguem fazer tudo de uma vez, então depende um pouquinho do ritmo de aprendizagem do aluno. E, às vezes, por ter mais facilidade com um determinado objeto do conhecimento, o aluno ele vai demorar menos tempo naquele determinado objeto de conhecimento ou naquele componente curricular, e aquele que ele tenha menos facilidade ou que tenha um pouquinho mais de complexidade, ele vai vai ser necessário que se tenha um pouquinho mais de atenção. A modalidade à la carte é aquela em que os estudantes participam de uma
ou mais atividades em componentes diferentes, inteiramente online, com um professor online, e, ao mesmo tempo, continuam a ter experiências educacionais em escolas tradicionais. Eu não sei se todo mundo pertencia à rede estadual, né, durante a época de pandemia, mas a nossa modalidade majoritariamente foi à la carte, porque tinha a galerinha que ministrava a aula lá online, né, fazia a abençoada transmissão, e tinha a turminha de professores que ficava no ambiente escolar tirando dúvidas, né, por meio daquele revezamento que em alguns locais foi para todos os alunos, em outros para os alunos com maior dificuldade, em outros para os alunos que não tinham acesso à tecnologia. Então, na modalidade à la carte, tem algumas coisas que são inteiramente online, né? E isso é bem ilustrado pelo período de pandemia. Algumas disciplinas elas não tinham, por exemplo, aula presencial, o plantão de dúvidas, né, em caráter presencial, como projeto de vida, eletiva e tecnologia, era online mesmo, e as disciplinas que integrassem a formação geral básica, elas tinham os plantões de dúvida, além das aulas online. Então, no à la carte, né, nós temos o virtual, né, mas nós temos também o local, no ambiente físico, no qual todos participam. Deu para poder entender? E no modelo virtual enriquecido ou aprimorado, nós temos uma, digamos assim, uma experiência, né, de educação integral. Os alunos, tecnicamente, dividem o tempo entre a unidade escolar física e o aprendizado remoto, com acesso a conteúdos e atividades online. Durante a pandemia, nós também tivemos esse modelo, né? Em algumas redes um pouquinho mais, em outras um pouquinho menos, porque, afinal de contas, nem todo aluno tem acesso à tecnologia, e nem sempre, né, há uma proficiência ou um letramento técnico-tecnológico que dê conta do manuseio com as respectivas linguagens virtuais. Então, o que acontece? Na modalidade virtual enriquecida ou aprimorada, nós temos as duas coisas, né? O remoto, né? E o presencial, dividido. Isso daqui, se vocês quiserem uma analogia assim bem perfeita, lembra do período em que ia uma turma para a escola e a outra ficava em casa e depois invertia? E todo mundo tinha algumas atividadezinhas que eram propostas em caráter virtual, era CMSP, Google Classroom, plataformas digitais, cada escola fez a sua adaptação e cada rede fez sua adaptação. Mas, basicamente, todo mundo tinha o seu modelo presencial, todo mundo participava do presencial, né? E todo mundo também tinha o momento online em caráter de revezamento. Então, seria basicamente isso, se fosse tratado dentro do ideal. Aí tem esse mapinha não é meu, esse mapinha aqui é da diretoria de ensino de Mauá, que mostra, por exemplo, a escala, tá? Que envolve o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele pressupõe dinamismo. Isso daqui pode ser objeto de alguma questão discursiva, tá? Por quê? Porque está muito em moda, a tecnologia, ela veio para ficar, e é muito comum, né, que nós tenhamos essa temática nos certames que estão em andamento, principalmente porque faz parte do currículo, da BNCC e de todas as premissas educacionais que estão em voga no momento. Então, olha só para poder vocês darem uma olhadinha. Nós temos, basicamente, 4 modelos híbridos. O modelo rotacional, o modelo
flex, o modelo à la carte e o virtual enriquecido. No modelo rotacional, nós temos a rotação por estações. Apaguem na memória as rotações das quais participaram, tá? Na rotação por estações, nós temos um objeto do conhecimento, agrupamento por afinidade ou não, e todo mundo participa de todos, né? Todas as estações que estejam ali pré-determinadas. No laboratório rotacional, basicamente, o educando, ou o grupo de educandos sai da sala de aula e faz experimentações em laboratório, principalmente por meio de pesquisas digitais. Na sala de aula invertida, o tema motivador, ele é oferecido para o aluno, principalmente com a proposição de mecanismos que aguçem a sua curiosidade, então um jogo, um vídeo, um mapa mental colaborativo e assim por diante, e a partir da construção prévia do conhecimento é que o aluno vai trazer a discussão para a sala de aula. Ele deixa de estar no modelo vertical e ele passa a compreender a educação de forma horizontal. E a rotação individual, tal qual a nomenclatura já propõe, ela parte do indivíduo. O indivíduo, ele vai direto no que ele quer, naquilo que lhe chama mais atenção, tá? Aí no modelo flex, tal qual nós já vimos, ele é flexível, né? Ou seja, a ferramenta principal é o virtual, por mais que se tenham atividades offline, mas o foco vai ser na questão individual, né? E não vai se ter uma preocupação com a proposição de objetos do conhecimento que sejam necessariamente encadeados, engajados, ou que permaneçam, ou que pertençam ao mesmo núcleo temático. Na modalidade à la carte, né, as experiências, elas podem ser online, né, ou não, podem ser em unidades físicas ou fora delas, mas as atividades, elas vão contar com um professor online que vai mediar o conhecimento, mas sem onerar as experiências tradicionais na escola comum. Agora, no virtual enriquecido, o espaço e o tempo é dividido de forma remota ou de forma física, a partir do acesso aos conteúdos e aos objetos do conhecimento, de forma integrada, integradora e reflexiva. Aí, como é que isso funciona para o professor, né? Na perspectiva do professor, como é que funciona? O professor, ele não vai ser mais necessariamente um detentor de saber. Ele vai mediar a aprendizagem, ele vai estimular a curiosidade metódica do educando, né? Principalmente a partir da combinação de novas metodologias e novas estratégias. Então, a educação, ela tem que se perceber a partir da inovação. Então, a escola, ela deve pressupor um ambiente inovador, e para isso, né, na perspectiva docente, é necessário ter uma autogestão, um autogerenciamento, principalmente nas relações interpessoais, e há também a necessidade de estabelecer uma formação contínua, porque, afinal de contas, a nossa graduação, ou as nossas graduações, via de regra, formam especialistas, não formam necessariamente sujeitos proficientes em todas as linguagens voltadas ao eixo temático que se estuda, porque isso tecnicamente seria impossível. Então, é necessário que nós façamos do ato de ensinar também o ato de aprender, porque é a partir da autoformação, da formação continuada, que nós conseguimos ressignificar nossa própria prática
e propor um conhecimento dinâmico e maiêutico. Aqui tem um trechinho, né, da professora Lília, inclusive, que diz o seguinte: ó, a sala de aula sempre foi heterogênea, porque é assim que os seres humanos são. Se não temos as mesmas características físicas, emocionais, não aprendemos da mesma forma e nem tampouco nos mobilizamos pelos mesmos tipos de estímulo, apenas numa imagem como essa temos alguma homogeneidade, como podemos ver, falta cor. Bom, quais são as competências profissionais para o uso das tecnologias? Primeiro, né, é importante, para que a tecnologia vai ser usada, quais são os recursos que vão melhorar a produtividade, como os recursos devem ser utilizados e como isso vai empreender o personalismo. Bem, para que nós tenhamos uma escala geradora de sentido, é necessário que nós pensemos o seguinte: no ensino híbrido é necessário identificar o que é essencial. O que é essencial? É aquilo que eu não posso dispensar de maneira nenhuma. Para isso, é importante que nós avaliemos. Então, no ensino híbrido, a avaliação ela é diagnóstica, ela pode preferencialmente se processar de forma presencial, principalmente quando se trata de um curso de nível superior, EAD, mas não há problema nenhum que sejam avaliadas de formas variadas, né, as construções de conhecimento por meio do ambiente virtual. Isso acontece também bastante, né? Todas as vezes em que nós vamos propor uma aprendizagem híbrida, é necessário que nós façamos o seguinte, exatamente o que foi feito hoje no início. Primeiro, ativar os conhecimentos prévios, ou seja, entender o que aquele indivíduo ou grupo de indivíduos já conhece em relação à temática, mesmo que necessariamente não seja substrato teórico, se vai abordar, que afinal de contas todo mundo sempre tem algo a contribuir. Na sequência, é feita a sistematização / desenvolvimento e, ao final, é feito o feedback / avaliação / devolutivo. Quando se trata, por exemplo, de educação híbrida, é muito importante que a avaliação e o feedback seja assertivo, ou seja, ele seja claro, objetivo e direto. Não seja necessariamente agressivo ou negativo, mas claro, objetivo e direto. Está certo por conta disso ou não está correto por conta daquilo, por exemplo. O processo, ele pode e deve ser mapeado. Então, olha só, quais são as metas? O que se deseja atingir? Para isso, é importante que haja o apoio do grupo gestor, né? Cada rede assume uma nomenclatura, os autores falam coordenação, né? Então, é necessário que se haja o apoio da coordenação para que o processo ele se alinhe de forma a equalizar os saberes. As aulas, elas precisam ser planejadas, né? Então, é importante que nós pensemos no que é que nós queremos ter como objetivo, e para isso, para que nós planejemos a nossa aula, é necessário que nós empreendamos o autoconhecimento, ou seja, nós precisamos entender o que nós sabemos e o que não sabemos, para que nós façamos uma construção prévia, para só então propor ao aluno. Então, vamos supor, que eu fosse lecionar química, né? Eu acho que eu ia explodir tudo. Mas eu resolvi misturar um monte de reagente que eu não conheço e eu acabo, né, destruindo meio quarteirão. O que acontece? Faltou, por exemplo, pesquisa prévia, faltou construção de conhecimento, faltou uma série de coisas. Então, para que nós possamos propor algo para alguém,
é necessário que nós estudemos este algo, né? Então, eu quero o quê? O que eu vou fazer? É uma atividade mão na massa? O que eu vou propor? Qual é o objetivo esperado? O que eu espero alcançar? Eu vou propor uma atividade de votação por estações. Legal pra caramba, mas o que eu espero que meu aluno aprenda com isso? É a produção de um mapa conceitual ou de um mapa mental. Bom, o que eu desejo que o meu aluno sistematize e ele aprenda? Pode ser que as minhas expectativas sejam, inclusive, superadas, mas se eu não tiver isso bem claro, eu não consigo necessariamente atingir a minha proposta. A aprendizagem e seu processo deve ser compartilhado. Então, o feedback é extremamente importante, né? Para quem já fez algum tipo de curso EAD, não é a nota que interessa, é o porquê daquela nota, né? Tá, eu tirei 9, mas por quê? Qual é o feedback? Não tem feedback, a gente fica literalmente no vácuo, né? Aguardando uma proposição positiva ou negativa por parte do tutor / professor, né? Então, esse compartilhamento, o feedback, acaba sendo um elemento motivador para que o aluno, ele dê encaminhamento às atividades e, ao mesmo tempo, empreenda a sua autonomia. Também é necessário que a avaliação seja formativa, então, no ensino híbrido, a modalidade de avaliação é a avaliação formativa, tá? Esse material aqui, esses 7 passos, foram extraídos do blog da professora Lilian, que é organizadora da obra. Depois eu vou passar o linkzinho para vocês assim que nós terminarmos, tá? Inclusive com as outras sugestões de leitura que ela propõe, que geraram o livro, tá bom? A avaliação, ela é formativa no ensino híbrido, né? Ela é contínua e ela serve para que haja o replanejamento e a adoção de novas metas que vislumbrem o envolvimento dos estudantes e até mesmo de seus familiares no processo. E o último passo proposto é o ato de replanejar. Na verdade, nós planejamos e replanejamos o tempo todo, né? E o processo de ensino-aprendizagem, ele precisa ser retomado. Novas metas podem e devem ser desenhadas, compartilhadas e monitoradas. Então, o que deu certo, o que não deu certo, o que se propõe, isso daqui foi bom, mas poderia estar melhor aqui, aqui e ali. Então, é importante que todos sejam partícipes do conhecimento.